A Ele a honra, a glória, louvor, adoração. A Ele estas palmas, pois é o único digno e o único merecedor em recebê-las. Receba, Senhor, pois são tuas. A Ele, graças a Deus. Antes de eu introduzir a mensagem de hoje, segunda-feira, eu quero ler algumas referências de ontem, começando aqui em Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga comigo: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Domine. Diga comigo: Deus criou o homem para dominar. Deus criou o homem com esse propósito. Deu poder, autoridade, o domínio sobre todas as coisas. Só que, só recapitulando rapidamente o que falamos ontem, não tem o homem ali. O homem não foi criado para ser dominado. Ele foi criado para dominar. E automaticamente, quem domina o homem? Por isso nós falamos sobre algo tão importante que vem lá do fruto do Espírito. Lá de Gálatas, fruto do Espírito. Domínio próprio. Diga comigo: autocontrole. Domínio próprio. A pessoa que ele não tem o domínio, o homem que não domina a si mesmo, ele não vai dominar aquilo que Deus deu poder a ele para dominar. E aí, primeiro ponto que eu quero que fique fixado: você foi criado para dominar. Foi nos dado poder para dominar e não ser dominado. Mas começa esse domínio quando a pessoa ele é capaz de dominar a si mesmo, de ter autocontrole, de ter domínio próprio. Ele não faz como nós sempre aprendemos na igreja. Ele não faz a sua própria vontade, mas ele faz a vontade de Deus. Ele não faz aquilo que ele tem vontade, ele fica com o que está escrito. Amém? Agora vamos para Provérbios 19. Diga aqui comigo: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece. Aqui está a resposta porque muitas pessoas se encontram frustradas. Aqui está a resposta porque muitos se encontram frustrados. Diga comigo: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos, infelizmente, o propósito é maior do que os planos. O propósito é mais poderoso do que os planos. Quando o homem faz propósitos, quando o homem faz planos fora do propósito, esses planos são frustrados. E você já prestou atenção que a maior parte das pessoas, elas vivem fazendo planos e mais planos, e elas geralmente não estão atentas se esses planos estão dentro do propósito. Se estão no propósito. Por isso muitos planos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir isso, eu vou construir aquilo, e geralmente é na força do próprio braço, fora do propósito, e todos os planos têm sido frustrados, porque os planos que o homem faz no seu coração, o que vai prevalecer é o propósito de Deus. Deixa eu mudar essa tradução, coloca outra tradução, ou o que eu tenho aí. Diga comigo: muitos planos estão na mente de um homem,
Diga comigo, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Quem está entendendo? Por isso não fique fazendo planos não, porque todos eles vão ser frustrados. Se você não estiver atento, se você está no propósito, qual o propósito de Deus para a tua vida? Se você está no propósito, não fica fazendo, porque é como nós falamos ontem, muitas pessoas estão frustradas. Parece que não é para eu ser abençoado, parece que não. Não, geralmente os planos de Deus nunca está incluído neles. São planos e mais planos, projetos e mais projetos, mas fora do propósito. O propósito nunca está. Nós fomos criados com um objetivo. Nós fomos criados, como nós falávamos ontem, nenhum fabricante cria algo para depois dizer, deixa eu descobrir o que eu faço com isso. Ou faz, ou tem alguém que cria algo dessa maneira. Espera aí, deixa eu criar esse produto, e agora, não sei nem para que eu criei isso. Deixa eu descobrir, o que eu vou fazer com ele? Diga, eu fui criado com um propósito e para um propósito. E se você não buscar entender isso, ontem nós fizemos 5 perguntas que todos devem fazer. 5 perguntas que eu não vou repeti-la aqui porque foi de ontem. Ok? Amém? Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar para você, começando aqui, só para que isso aqui fique bem registrado. Mais uma vez, repita isso comigo, grave esse versículo, escreva ele na sua casa, na sua geladeira, coloque ele diante de você. Muitos planos estão na mente de um homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Bispo, e o meu? Só que tem uma coisa importante para você saber. Eu é quem sei os planos que tenho para você. São planos de bem e não de mal. Planos de fazê-lo prosperar, de lhe dar esperança e um futuro. É confiar em Deus. Olha que coisa linda, vamos lá. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Diga comigo, onde não há revelação divina, o povo se desvia ou perece. Mas como é feliz quem obedece à lei. Onde não há revelação, muda por favor a tradução. Diga comigo, onde não há visão, o povo perece. Visão é maior do que vista. Vista é uma coisa, visão é outra. Vista é uma coisa, visão é outra. Geralmente o homem caminha por vista, mas aonde não há visão, visão de Deus, aonde não há visão, as pessoas perecem, por falta de visão. Porque sempre na segunda-feira, principalmente na segunda-feira, nós sempre oramos, Senhor, me dê visão. Me dê visão, a visão que vem do alto, me dê sabedoria, a sabedoria que vem do alto, me dê a tua direção. Por quê? Porque aonde não há visão de Deus, olha lá, diga comigo, o povo perece. Muitas pessoas têm perecido porque não têm visão. Muitas pessoas têm perecido porque caminham na sua própria direção, caminham por vista. A visão da pessoa não é uma visão espiritual, não é uma visão que vem de Deus, é vista, simplesmente caminhando com os olhos humanos, e tem muita gente perecendo, porque visão é maior do que vista. Ok? E de Deus que inclui do homem, abençoado, feliz, bem-aventurado e invejável ele é. Olha que coisa linda. Mas o que guarda a lei de Deus, que inclui a do homem, abençoado, feliz, diga comigo, abençoado, feliz, bem-aventurado e invejável
Ele é. Por isso que você tem que buscar a visão de Deus. Parece uma coisa simples, né? Buscar a visão de Deus, buscar a visão de Deus. Como é que nós recebemos a visão de Deus? Outro dia eu falei uma coisa importantíssima, né? Quem frequenta a sua casa? Quem frequenta a sua casa? Outra pergunta que eu vou fazer. Quando você quer encontrar alguém, mas você quer encontrar de verdade essa pessoa, qual é o primeiro lugar que você procura ele? Aonde? Na casa dele. Se você quer encontrar Deus de verdade, aonde você procura Deus? Aonde? Na casa dele. E quem frequenta a sua casa? Só os íntimos. Estou certo ou estou errado? Só os íntimos frequentam a tua casa. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho que estar assiduamente na casa do Senhor. Se eu quero ter visão de Deus, eu tenho que estar continuamente com Deus, buscando essa visão, buscando essa revelação. E quanto mais eu estiver, maior a minha visão, maior a revelação de Deus para a minha vida, mais intimidade eu terei com Deus. Amém? Passa. Diga comigo, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o que está escrito ali? O justo viverá pela fé. Êxodo 2, você vai entender melhor agora o que nós lemos, principalmente ali em Provérbios. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu, viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Diga comigo, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Olha, presta atenção no que eu vou trazer a você aqui agora. Você vê como Deus age na vida de uma pessoa. Por isso que nós temos que estar. Por que muitas pessoas fracassam? Porque seguem os planos e não no propósito. Por que muitas pessoas estão frustradas? Porque seguem seus planos e saem do quê? Do propósito. Quando Moisés estava passando e viu o egípcio espancando um judeu, ele teve uma reação, não teve? Sim ou não? Ele teve uma reação, ele teve um instinto. E ele fez o quê? Ele defendeu aquele judeu do egípcio. Ele foi para defender, foi uma reação instintiva. Olha que coisa incrível. Depois, ele estava passando e ele viu uma outra situação, a contenda entre 2 judeus. Quando ele foi perguntar: por que você está fazendo isso? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Aquela reação, olha o que eu quero que você entenda, estou falando com você, não estou te contando a história, estou falando com você. Aquela reação que estava dentro dele, de defender,
de socorrer o judeu já era algo de Deus. Algo que nem os seus, aqueles que deveria ver com bons olhos aquela atitude, não viram. Isso mostra uma coisa importante. Às vezes nós somos pequenos, parece que estamos muito distantes do grande propósito que Deus tem conosco, mas as coisas começam realmente pequenas. Repita essa palavra comigo. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Ele não era. Ele não era, mas ele seria. No mundo espiritual já estava determinado que ele seria. Aqui ele defendeu um egípcio. Aqui ele livrou um egípcio. Mas o propósito de Deus é que realmente ele seria um dos maiores líderes que já existiu. Não sei se você está conseguindo entender. Um dos maiores líderes que já existiu. Aqui ele estava defendendo instintivamente mas no futuro seria milhares, milhões. Aqui, quando eles disseram quem o nomeou líder, ele não era, mas espiritualmente, no mundo espiritual, ele já era. Então vamos lá, olha isso aqui, passa. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Diga comigo, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era um sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para ao outro lado do deserto e chegou a Horebe, ao monte de Deus. Esse período, outra coisa importante, quando isso aconteceu, ele fugiu para o deserto. Lá no deserto, ele passou um tempo pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ele estava nessa posição, ele estava temporariamente nessa posição, mas não era a posição que ele ficaria. Diga comigo, ele estava momentaneamente nesta posição, mas não era essa que Deus tinha para ele. Uma coisa muito interessante para que nós possamos refletir, há estudos que dizem que ele passou 40 anos aqui nesse deserto. 40 anos. Esses 40 anos foi toda uma preparação que Deus fez. Ele conheceu o deserto, ele sabia viver, caminhar no deserto, porque ele estaria depois voltando, libertando o povo, e ele lideraria o povo no deserto. Ele seria o líder do povo, tirando o povo do Egito, cruzando o deserto até a terra prometida. Entendeu ou não? Sim ou não? O que você entendeu? Cri, 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 cri. Isso. Ele foi preparado para liderar uma multidão pelo deserto, a terra prometida. Às vezes, quando a pessoa não tem visão, ela perece. Você está entendendo ou não? Você está entendendo que a falta de visão faz a pessoa enxergar tudo errado? A falta de visão faz a pessoa entender tudo errado? Ela olha, porque minha vida está uma desgraça, porque olha o que Deus está fazendo comigo, mas é sempre uma desgraça.
quando deveria olhar e dizer: o que Deus está trabalhando comigo, o que Deus está treinando, qual o propósito de Deus nisso tudo? Eu sei que tem um propósito, nisso. Deus está me treinando, Deus está me preparando, Deus está... Vamos lá para você ver, vamos lá. Volta aqui, pode passar. Ali, o anjo do Senhor, Êxodo 3:2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, diga comigo, pois o lugar em que você está é terra santa. Aonde, diga comigo, aonde Deus está é terra santa. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda o teu pé, vigia. Não entre na presença de Deus de qualquer maneira. Não entre de qualquer jeito. Não entre com qualquer espírito. Era o deserto. Era o deserto. Tira as sandálias do pé, porque o lugar onde você está é terra santa. Tem a referência aqui. Amém? Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, diga comigo, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Diga: tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Quem é que muda essa tradução? Muda ela. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheci a sua voz. Portanto, diga comigo, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, um lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Sempre que eu leio sobre esse texto, eu gosto de fazer uma observação importante sobre isso. É importante porque tem uma tradução que diz assim: agora ouvi o clamor do meu povo. Será que Deus não ouvia antes? Porque eu sempre digo uma coisa: existe oração que você faz e você faz. Eu fiz uma oração. Mas tem oração que você faz que ela sai das suas entranhas. É verdade ou não é? Tem aquela oração que ela saiu de dentro de você. Depois de 400 anos, esse povo levou tanto tempo assim para clamar com uma fé verdadeira. O que será que aconteceu aqui? Por que Deus só ouviu agora? Por que Deus desceu para livrar agora, se foram 400 anos? Mais de 400 anos. Nós precisamos estar atentos como oramos. Nós precisamos estar atentos como entramos na presença do Senhor. Às vezes a pessoa entra de qualquer maneira, a oração que ela faz é de qualquer maneira, e o sofrimento pode se estender por muito tempo. Por quê? Porque é justamente a forma que a pessoa ela está buscando a Deus. Às vezes não é com aquela força que deveria. Por isso que eu disse para você: tudo que você fizer espiritualmente, põe força. Tudo que você fizer, coloca muita força. Porque tudo que você fizer mais ou menos, não reclame do resultado, porque o resultado vai ser mais ou menos, e não é o que você quer.
não é o resultado que você quer. Você quer resultado de verdade, então põe força, porque pode levar 400 anos e uma situação não mudar. Agora ouvi o clamor, agora eu desci para livrá-los. Depois de tanto tempo, por que demorou tanto assim? Para fazê-lo subir da terra para uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Diga comigo, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Tinha alguém lá. Eu li esses dias para vocês, Eclesiastes 2:26. Ao homem que o agrada. O pecador Deus dá trabalho, para o quê? Para ajuntar. Mas depois isso vai para as mãos de quem? Daquele que o agrada. Estava lá, a terra estava os cananeus, o Eteu, o Amorreu, o Ferezeu, o Eveu, o Jebuseu estava habitando lá. Mas não era para ser assim. Deus ia dar essa terra ao seu povo. Era o seu povo que ia possuir essa terra. Era o seu povo que ia tomar posse dessa terra. Amém? Então passa. Diga comigo. E agora? Eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu o que eu quis dizer? E agora? Eis que o clamor, muda essa tradução, deixa eu ver. Diga comigo, pois agora. Você já entendeu? Eu diria assim, isso aqui é muito fácil de entender. Muitas pessoas que hoje já estão vivendo coisas maravilhosas, não tinham uma fé antes? Tinha. Frequentava algum lugar antes? Frequentava. Mas era a fé que você está vivendo agora? Você recebia a palavra como você está recebendo agora? Você vivia um espírito despertado como você está vivendo agora? Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Agora, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Agora chegou. Entendeu o que eu quis dizer? Cuidado, coloca força, coloca espírito, porque você pode fazer orações e mais orações, e essa oração não chega lá. Por que agora? Porque agora, certamente o povo chegou numa opressão tão grande, e clamou com tanta força, que agora chegou. Agora eu ouvi. Amém? Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Passa. Vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, diga comigo, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei, diga comigo, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Vai lá, faça. Então, diga comigo que está escrito lá. Senhor, ter paciência não. Poxa vida, eu estou falando que eu sou com você.
Eu estou falando que eu te capacito. Eu estou te enviando. Vai ficar de desculpa até quando? Sabe, gente, muitas pessoas têm feito isso aqui. Quer muito, quer que Deus realize uma grande obra, quer que Deus realize um grande propósito na sua vida, mas quando o Senhor diz, vai que eu vou ser com você, eu serei com você, eu vou te capacitar, eu te dou força, eu te dou poder, a pessoa fica assim, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou bom para falar, Senhor, quem fez a boca? Quem fez? Quem fez os olhos? Quem fez o ouvido? Quem fez você? Senhor, O Senhor aceitou as desculpas dele? Sim ou não? O Senhor se irou. Espera aí, eu estou dizendo que eu serei com você. Eu estou dizendo que eu te capacito. Ao invés de ficar apresentando desculpas a Deus, põe teu joelho no chão e vai dizer, Senhor, me fortalece. Senhor, me capacita. Se é para eu ir, eu quero ir. O Senhor vai ser comigo. Se o Senhor está me impulsionando, está dizendo que eu sou capaz, eu acredito. Eu posso. Mas tem pessoas que infelizmente está assim. Deus diz, vai, persevera, enfrenta, encara. Eu vou ser com você. Eu vou te capacitar. Eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho preparação para isso, eu não tenho formação, eu não fiz curso, eu não me formei, Meu amigo, eu te capacito, eu vou ser com você, eu vou te abençoar. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro, e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, e ele lhe dirá, e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês, quando falarem, e lhes direi o que fazer. Deus, você vê que a gente precisa entender que todo mundo foi criado com um propósito, né? Dentro desse propósito de liderança de Moisés, Deus usaria Moisés, só fazer dar uma recapitulada rápido aqui. No início da leitura, Moisés instintivamente, movido, já existia algo de Deus dentro dele, ele estava salvando um judeu, um homem, não é verdade? Foi isso que nós lemos, né? Quando aqueles que deveriam apoiá-lo não entenderam o que ele estava fazendo e ainda foi contra aquela situação dele, como acontece conosco, os que devem estar junto conosco, deveriam apoiar, muitas vezes vão contra, deveria estar junto conosco, apoiando, mas muitas vezes não. Nós precisamos, por isso que nós temos que ter uma relação com Deus de verdade, para a gente entender, né? E falar, não, Deus está me impulsionando nisso, eu vou seguir nessa direção que Deus está me dando. Eu vou seguir porque Deus está me dando essa direção. Lá disseram assim, quem o nomeou líder? Ele já era, no mundo espiritual, ele já tinha sido nomeado líder. E aquele homem que estava salvando agora estaria salvando cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Esse homem estava saindo para liderar 2 a 3 milhões de pessoas. Estava aqui sendo motivado, impulsionado por Deus a liderar de 2 a 3 milhões de pessoas.
se tornar um dos maiores líderes que já existiu, um dos maiores legisladores que já existiu. E mesmo na sua dificuldade, você vê que Deus não aceitou, mas Deus levantou alguém com um propósito para suprir a sua deficiência. Ele não era bom para falar, então Deus preparou o seu irmão para falar por ele. Até o irmão Deus colocou apoiando e preparando o irmão com um propósito, e seria um propósito importantíssimo, que também depois Deus usaria de uma forma linda. Deus levantou o irmão para apoiá-lo naquele propósito. Você vê que tudo, diga comigo, tudo tem um propósito. Você já fez essa pergunta? Por que você está aqui? Qual propósito você foi criado? Ontem nós fizemos uma colocação. Você já perguntou o que você pode fazer pelo propósito? O que você pode fazer? Essas perguntas são importantíssimas, porque quanto mais, a Bíblia diz que quem quiser ser importante e quem quiser ser grande, que seja servo. Então, quanto melhor servo, quanto mais você for um bom servo, maior você será. Você já entendeu que tudo tem um propósito? Deus tem um propósito com você e através de você? E se você não entender isso, realmente a sua passagem nessa vida pode ser bem medíocre, ou ela pode ser gloriosa. Pode ser gloriosa, mas se você não entender, se você não procurar entender, o que acontece? Você faz planos e mais planos, e os seus planos são frustrados porque você não está no propósito. Quando nós estamos no propósito, você pode ter certeza que os planos de Deus e os planos que você faz inspirado por Deus, eles vão dar certo, e você está sendo preparado para algo glorioso. Talvez Moisés não imaginava que Deus usaria para algo tão glorioso, tão extraordinário. Você vê que às vezes as coisas começam pequena dentro de nós. Tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Mas esse pequeno na direção de Deus vai se transformar em algo muito grande. Aqui, e dando a sequência em toda essa leitura, nós vamos chegar justamente a essa história linda, gloriosa. Tudo tem uma preparação, gente. Todo esse processo que Moisés passou era uma preparação para algo glorioso. E você só vai entender realmente o propósito que Deus tem com você, se você se aproximar cada vez mais de Deus. Se você estiver realmente em Deus. Senão, você vai viver fazendo planos. Você vai viver fazendo plano, eu vou fazer isso, e porque eu vou construir aquilo, e que eu vou construir. Ontem eu estava lembrando aqui, e meus pais estavam aqui. Eu estava lembrando, eu nasci num berço de ouro, e meu pai foi fazendeiro, e eu imaginava, toda a família imaginava o seguinte: meu pai nunca fez muita questão que eu estudasse. Porque para o meu pai, eu daria sequência nas coisas da família, cuidando do patrimônio da família. Então, meu pai tinha suas fazendas, meu pai tinha avião. A minha recordação, pega o avião, levanta no aeroporto e desce na fazenda. Às vezes passava dias na fazenda, pegava o avião, retornava, descia o aeroporto e ia para casa na cidade. Aparentemente, os nossos planos estavam todos traçados. Vamos dar sequência nisso aqui, a vida segue, vamos construir, vamos aumentar o patrimônio, vamos aumentar a riqueza. E aí? Deus tinha um propósito maior, As coisas tomaram
uma outra direção. Nós tínhamos planos, mas não estávamos no propósito. E aí, para a honra e a glória do Senhor, graças a Deus, muitas coisas aconteceram, muitas coisas as coisas tomaram uma outra direção, e graças a Deus, hoje eu estou no propósito. Eu dizia o seguinte: o ano passado eu peguei meu pai, e eu quis ir na fazenda, uma das nossas fazendas, eu quis ir lá porque nunca mais voltei. Peguei meu pai, minha mãe, a bispa foi junto, eu convidei ela, falei, vamos, e fomos. Entrei na fazenda, a casa é a mesma, o barracão é o mesmo, não tinha mais a serraria, não tinha mais a pista de avião, mas as divisões, as represas, o rio, tudo ali. Eu olhei, andei, pisei. No passado, o meu maior sonho era voltar para essa vida. Esse era o meu maior sonho, era voltar para essa vida. Eu saí dali, olhei para minha mãe e disse para minha mãe: não me vejo mais nisso. Isso não faz mais parte de mim. Isso não é o que me preenche mais. E eu disse: eu não sou um fazendeiro, mas um fazendeiro não compra o que eu tenho. Eu não tenho uma fazenda, mas um fazendeiro não compra o que eu tenho com Deus, as riquezas que eu tenho não materiais, não tenho falta de absolutamente nada. Mas eu disse, naquela época, meu pai e minha mãe estavam aqui ontem, quem estava aqui juntos. Eu disse, nós éramos tão miseráveis, tão desgraçados, que a única coisa que tinha era dinheiro, mais nada. E trocaria, se você perguntasse para minha mãe se ela era feliz naquela época, ela só chorava. Ela só chorava. Por quê? Porque tinha riqueza, mas não tinha mais nada. Era infeliz. Era um lar destruído. Era uma família destruída. E hoje nós temos tudo. E o dinheiro não pode comprar o que nós temos. Hoje nós temos alegria. Hoje nós temos amor, união. Hoje nós temos a verdadeira prosperidade. Prosperidade esta que é ausência de necessidade. Naquela época só tinha dinheiro. O resto era necessidade total. Amém? Então, aí eu pergunto a você: planos, propósito é maior do que planos, é melhor, porque o que alguns anos se passaram, eu já digo que eu sou muito mais abençoado, sou muito mais rico hoje, do que era naquela época, e para de malícia, porque, nossa, se ele tinha avião, se ele tinha fazenda, o que ele não tem hoje? Para de ser maldoso. Viu? Para de ser maldoso. Mas quero dizer a você que eu sou uma pessoa próspera, feliz, abençoada. O dinheiro não compra o que eu tenho. E mais, eu só estou no início do meu propósito. Eu só estou no início do grande propósito que Deus tem comigo, que Deus tem com o Ministério Mudança de Vida. Amém? É só o início. Se eu não fizer planos fora do propósito, o propósito vai me levar muito além. Não tem prejuízo. Não tem prejuízo. E o que muitas pessoas, a visão distorcida, as pessoas têm medo de seguir no propósito e sofrer prejuízo. E a verdade é que não existe prejuízo. Existe prejuízo fora do propósito. Não existe prejuízo no propósito. No propósito,
nós somos abençoados, porque sou eu é quem sei. Vai, pega Jeremias, por favor, 29, 11. Diga comigo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu, não é você não, viu? Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos, diga comigo, de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Naquela época não tinha futuro. Futuro não era certo. Tem gente que tem medo de confiar. Tem gente que tem medo de realmente confiar, entregar a sua vida e falar: Senhor, eu quero estar no seu propósito, porque não existe nada pior do que viver uma vida sem propósito. Não existe desgraça maior na vida de um homem do que uma vida sem propósito. Sabia? Que era melhor ter sido abortado, era melhor nem ter nascido, do que viver uma vida sem propósito ou fora do propósito. Diga comigo: como imaginou a sua alma, assim é. Eu disse, visão é maior do que vista. Visão é maior, e onde não há visão, o povo perece. Como imaginou a sua alma, assim é. Por isso que quando a pessoa não tem visão de Deus, a visão dele é sempre pequena, sempre medíocre. E como a visão dele é pequena e medíocre, a vida também. Porque o que está dentro de nós reflete fora. O que está dentro de nós reflete fora. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente. Por isso você precisa estar numa situação de intimidade com Deus. Porque Deus, com certeza, você não foi criado por Deus sem propósito. O fabricante não te criou para depois descobrir o que ele vai fazer com você. E para quem estava conosco ontem, para quem não estava, a Bíblia diz que não há nenhum outro Deus como este, porque Ele, desde o início, Ele já sabe qual é o fim. Tudo o que Ele faz, Ele já sabe qual é o fim. E se nós estamos no propósito, nós já temos um fim certo. Nós já temos, Ele já sabe qual é o final. Ele já faz tudo já com o fim certo. Amém? Como imaginou a sua alma, assim é. Você não pode permanecer com uma mentalidade pequena, uma visão curta, uma visão simplesmente humana. Você não pode caminhar por vista, porque quem caminha por fé, fé e vista não caminham juntas. Quem caminha por fé, a visão, ela vem de dentro. A visão, ela vem da alma. A vista é natural. Você só crê, você só acredita naquilo que você vê. Isso não é fé. Por isso, nós precisamos da visão de Deus. Você não quer perecer? Precisa da visão de Deus. E lembre-se que o homem faz planos, mas o que permanece, o que prevalece é o quê? O propósito. Por isso, esteja no propósito. Porque nós fazemos planos e mais planos, e todos eles, se nós não estivermos no propósito, todos são frustrados. Fique em pé, por favor.